Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós continuamos na nossa série de exposições na carta do apóstolo Paulo a Tito, e hoje chegamos ao capítulo 2, versículo 6. E nós, antes de adentrarmos a esse texto, vamos fazer algumas leituras. O texto fala principalmente para os homens mais jovens. Então nós faremos algumas leituras. A primeira delas, no livro de Provérbios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 7. Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ainda no livro de Provérbios, capítulo de número 15, versículo 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Agora Provérbios, capítulo 19, versículo de número 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Agora, texto da pregação, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus, nós vamos ouvir agora a exposição da Tua palavra e nós sabemos que é somente pela Tua graça que nós podemos compreender, aceitar, guardar, obedecer, frutificar. Portanto, em primeiro lugar, pedimos ao Senhor que abençoe aquele que há de falar, para que o faça com integridade, fielmente, que busque a tua glória, que seja um servo da palavra, que nos conduza a Cristo, que nos conduza aquela vida de gratidão e piedade que honra o teu nome. Dá, Senhor, sabedoria, dá, Senhor, humildade, dá, Senhor, intrepidez no Espírito Santo. Mas também a todos que ouvem, dê a cada um de nós um coração também humilde, receptivo,
Dê a cada um de nós a capacidade de nos concentrarmos naquilo que estamos ouvindo, a fim de entendermos, a fim de guardarmos. Não deixe, Senhor, que os nossos pensamentos se percam em outros assuntos, em questões exteriores, preocupações da semana, mas que nós tenhamos aquele senso, aquela percepção de que o Senhor está falando conosco por meio da pregação, que é a tua voz que mais uma vez misericordiosamente nos fala, que o teu governo, ó Rei, bendito, é estabelecido por meio da tua palavra e do teu Espírito Santo. Portanto, nos conduza, Senhor, a este ouvir que nos traga frutos. Dá, Senhor, que isso promova mudanças na nossa forma de pensar e agir. Que Cristo Jesus seja glorificado na vida de cada um de nós, individualmente. E ainda mais na nossa comunhão. Pedimos isso em nome dele, para a glória dele. Amém. Amém. Amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos tido o privilégio de, domingo após domingo, ouvir aquilo que a Escritura, em Atos capítulo 20, versículo 24, denomina de o Evangelho da Graça de Deus. E ao ouvi-lo, nós nos maravilhamos, pois sabemos quem éramos. Por natureza, filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados. Por isso, não merecíamos outra coisa senão a eterna ira de Deus. Porém, o Evangelho nos apresenta a boa notícia, a verdade maravilhosa de que Deus nos revelou sua graça e essa graça se manifestou salvadora. Por causa da graça, nós fomos libertos do domínio do pecado. Por causa da graça de Deus, nós deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar somente em Cristo Jesus. De modo que, pela graça de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos novas criaturas. Portanto, não só reconhecemos que a graça de Deus é maravilhosa, mas também reconhecemos que ela é igualmente poderosa e transformadora. E por isso nós devemos ser contados não só entre aqueles que se admiram diante do Evangelho da graça de Deus, mas também entre aqueles que experimentam o poder do Evangelho. Não só contemplação doutrinária, mas frutos na vida. Porque onde a graça de Deus se manifesta salvadora, ali também os seus frutos devem ser vistos. E é por isso que nós estamos lentamente caminhando por essa trilha que está cheia de árvores frutíferas. Aqui no capítulo 2 de Tito, o apóstolo está falando sobre esses frutos que a graça de Deus produz. Está mostrando como esses frutos se evidenciam na vida dos homens mais velhos, na vida das mulheres mais velhas, na vida das moças, das mulheres mais jovens e agora também na vida dos homens mais jovens. Nós já observamos que essa é a estrutura aqui. Homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais jovens, homens mais jovens. Começa com homens, termina com homens. E é sobre os frutos da graça de Deus
na vida deste último grupo, os homens mais jovens, que é o texto que nós temos diante de nós nesta manhã. Na verdade, devemos observar que Tito tem aqui uma missão dupla. Eu fiquei, mais uma vez, naquela dúvida, mas a última experiência me ensinou um pouco, se eu pregaria do 6 ao 8, ou se eu pregaria apenas o 6. E se eu fosse pregar do 6 ao 8, nós poderíamos dizer que Deus utiliza os frutos, para produzir frutos na vida dos homens mais jovens. Deus utiliza dois meios. O primeiro, versículo 6, a instrução, o encorajamento. Mas o segundo, versículos 7 e 8, o exemplo. Tito é encorajado a tornar-se um exemplo para os homens mais jovens. Então, os homens mais jovens, precisam de instrução e precisam de exemplos. Portanto, podemos concluir que essas são as duas coisas que Deus utiliza para produzir os frutos na vida dos mais jovens: instrução e exemplo. Nessa manhã, nós olharemos especificamente apenas para o primeiro desses recursos. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sobre o seguinte tema: os homens mais jovens precisam de instrução e encorajamento. Os homens mais jovens precisam de instrução e encorajamento. Em primeiro lugar, então, olhando para o versículo 6 de Tito 2, precisamos saber o significado da palavra quando diz quanto aos moços, como está aqui na minha versão Almeida Revista e Atualizada. O que nós temos aqui é uma referência a todos os homens que não entram na categoria de homens mais velhos. Sejam esses homens casados ou não. Então, quando diz quanto aos moços, não se refere aos rapazes, no sentido de um homem solteiro. Refere-se a qualquer homem, casado ou solteiro, que não seja tão velho. E aqui, mais uma vez, poderíamos aplicar o que já foi dito em relação às mulheres, em que, em certo sentido, quase todos os homens poderão encontrar um homem mais velho diante de quem eles são homens mais jovens, e encontrarão um homem mais jovem diante de quem eles são homens mais velhos. Assim, na comunhão dos santos, podemos servir uns aos outros de acordo com o estágio da vida no qual nós nos encontramos. Então, todos os homens que não são velhos estão incluídos aqui, casados ou solteiros. Que frutos da graça de Deus devem ser evidenciados na vida dos homens mais jovens? Você, olhando para o versículo 6, consegue encontrar esse fruto que é requerido aí? Observem, quando o apóstolo Paulo falou dos frutos da graça de Deus na vida dos homens mais velhos, ele mencionou 6 frutos. Depois, ao falar das mulheres mais velhas, o apóstolo mencionou de forma direta pelo menos 4 frutos. A seguir, ao falar as mulheres mais jovens, o apóstolo mencionou 7 frutos. Nós precisamos de 2 pregações para tratar os 7 frutos. E talvez pudéssemos esperar agora, ao falar daquilo que é condizente com a sã doutrina na vida dos homens mais jovens da igreja, aquilo que os homens mais jovens aprendem na escola da graça de Deus, poderíamos esperar que o apóstolo apresentasse uma lista com vários frutos. No entanto, nos é apresentado apenas um fruto. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Eis o fruto. Antes de tudo, devemos dar uma breve atenção, e depois voltaremos a essa palavra, ao verbo exorta-os.
Esse verbo exorta-os tem o sentido de chamar alguém para o lado, de convocar uma pessoa para perto, ou colocar-se perto da pessoa, a fim de oferecer a ela instrução, admoestação, encorajamento ou consolo. Essa é a ideia de exortação. Colocar-se ao lado para oferecer instrução, encorajamento, admoestação ou consolo. Neste caso, devem ser instruídos e encorajados os homens mais jovens para que sejam criteriosos. A exortação tem um objetivo claro, para que sejam criteriosos. No texto grego temos apenas um verbo. Aqui onde está escrito sejam criteriosos, no grego é apenas um verbo, que já foi mencionado antes. Porém, nos versículos anteriores, ele apareceu como adjetivo. Ele aparece assim no capítulo 1, versículo 8, onde diz que um dos requerimentos para que um homem seja um presbítero é que ele seja um homem sóbrio. Capítulo 1, versículo 8. A palavra grega é a mesma que está aqui. Ele deve ser sóbrio para ser um presbítero. Depois, a mesma palavra aparece no capítulo 2, versículo 2, onde se diz que os homens mais velhos devem ser sensatos. É a mesma palavra no texto grego. E no capítulo 2, versículo 5, onde se diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a serem sensatas. O que implica que as mulheres mais velhas também devem ser sensatas. É por isso que, quando nós chegamos ao versículo de número 6, nós encontramos assim: quanto aos moços, de igual modo. De igual modo. Por quê? Porque esta mesma qualificação, este mesmo fruto, foi requerido dos presbíteros, dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas, das mulheres mais jovens, e agora diz, de igual modo, os rapazes, os homens mais jovens, também devem ser criteriosos. Então, o que está sendo requerido dos homens mais jovens não é nada novo, não é nada diferente, é requerido de todos. O verbo traduzido por sejam criteriosos tem uma relação com estar mentalmente saudável. Esse é o sentido básico desse verbo. Estar mentalmente saudável. E daí a ideia de ser capaz de exercer autocontrole, ser capaz de frear as paixões mundanas. Este verbo aparece em outras partes do Novo Testamento. E é útil aqui observar como ele é traduzido. Mesmo verbo. Em Mateus capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. O verbo aparece aqui traduzido quando diz que ele estava, depois que Jesus o libertou da legião, ele estava em perfeito juízo. Mente sã. Não tem nada dominando a vida daquele homem mais. Depois, Romanos capítulo 12, versículo 13. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Moderação, controle. E em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Aqui aparece traduzido como sede criteriosos. Então, esse verbo usado por Paulo tem relação com estar em pleno juízo.
Isto quer dizer que os homens mais jovens da igreja devem ser exortados sobre a necessidade de demonstrarem em suas vidas este fruto da graça de Deus. Mente sadia, moderação, autocontrole, discernimento, sensatez, não deixando que nada perturbe a sua capacidade de ver e discernir, de ver e pensar claramente sobre alguma coisa. Não tem nada dominando, não tem nada sujeitando este homem e tornando sua mente entenebrecida. Portanto, apesar de ser apenas um fruto da graça de Deus aqui mencionado em relação aos homens mais jovens, vocês podem perceber que este fruto tem abrangência de significado. Apesar de haver alguns debates se a expressão que está aqui no versículo 6, quando diz quanto aos homens, quanto aos moços, de igual modo exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. A expressão em todas as coisas, há alguns comentaristas que debatem sobre esse em todas as coisas, referir-se ao versículo 7, ou seja, que Tito deveria ser exemplo em todas as coisas. Mas a maioria dos comentaristas entende que em todas as coisas é referente ao criterioso. Isto é, os homens mais jovens devem ser criteriosos em que coisa? Em que assunto? Em todos. Todas as coisas. Assim sendo, essa sensatez inclui não colocar as suas próprias conclusões, seus sentimentos, suas ambições acima da palavra de Deus. Em todas as coisas, o homem mais jovem deve ser criterioso. Ele deve ser capaz, e aqui está o melhor resumo que eu posso oferecer a vocês. Ele deve ser capaz de pensar e agir em pleno juízo. Isto é, ser criterioso. Capaz de pensar e agir em pleno juízo. Portanto, como podemos descrever um homem criterioso? Vou dar alguns exemplos. Um homem criterioso controla a sua língua e a sua ira. Ele tem autocontrole. Um homem criterioso não se entrega à ambição do enriquecimento fácil. Isso não o prende, não o ata, não torna o tolo para conseguir isso. Um homem criterioso não se entrega a impulsos sexuais, buscando satisfação, seja na fornicação, adultério ou pornografia. Um homem criterioso não se entrega aos vícios de uma forma que alguma coisa lhe domine a vida. Um homem criterioso não é levado de um canto para outro por ventos de doutrinas. Um homem criterioso não vive abraçando velhas ideologias contrárias às Escrituras, como se elas fossem grandes tesouros da sabedoria. Quando a graça de Deus está agindo na vida de um homem, ele se torna criterioso. Ele procura refletir sobre cada situação, sobre cada coisa que é colocada diante dele. Ele avalia com maturidade essas coisas. Ele não se deixa escravizar ou ser conduzido por elas como se ele tivesse perdido o juízo. Então, os homens devem ser encorajados e exortados a se tornarem cada vez mais criteriosos. Como isso pode acontecer? Homem, rapaz, talvez seja a pergunta que você está fazendo agora. Como eu posso me tornar um homem mais criterioso? Me permita indicar alguns meios
que Deus oferece para desenvolvermos este fruto que nos é oferecido pela graça de Deus. Em primeiro lugar, a coisa mais básica. Você quer alguma coisa, o que você faz? O que a Bíblia diz? Ore. Ore. Você não é alguém que confia em si mesmo. Você não é alguém que diz, eu vou entrar num curso de controle sua ira. Peça a Deus que lhe conceda um coração sábio, para que você não seja conduzido por paixões, por ilusões, por ambições, mas que você seja capaz de avaliar as coisas com sabedoria. A boa notícia é que o nosso Pai Celestial está pronto para dar boas dádivas a seus filhos. Então peça, como nos ensina o apóstolo Tiago no capítulo 1, versículo 5 de sua carta. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não joga na cara. E ser-lhe-á concedida. Então a primeira coisa é orar. Em segundo lugar, se você quer se tornar criterioso, você precisa ler as Escrituras. A palavra de Deus pode lhe tornar um homem sábio. Deixe enfatizar isso. Você será tão sábio quanto você é um leitor da Bíblia. Se você lê pouco a Bíblia, você tem pouca sabedoria. Você pode ler muito a Bíblia e não ter sabedoria, por outras razões. Mas você não pode ter sabedoria sem ler a Bíblia. Através da palavra de Deus, você obtém o padrão, o critério pelo qual você vai julgar todas as coisas, pelo qual você vai discernir as coisas. Então, seja um estudante da Bíblia. E ser um estudante da Bíblia significa colocar um tijolo todos os dias na construção. Porque vocês precisam estudar, vocês precisam trabalhar, vocês depois que se casam têm filhos, têm preocupações, têm um monte de coisas. E vamos dizer, pastor, eu quase não tenho tempo para ler a Bíblia. Ok. Então, o que você poderia fazer em um ano, talvez você vai precisar de 5. Não tem problema. É o que Deus colocou você agora. Aceite isso. Mas agora, se você disser, pastor, eu só consigo esses minutos aqui, e nem esses minutos você separa, então e nem em 10 anos você se tornará mais sábio. Tem que começar. Tem que continuar. Agora, em terceiro lugar, busque conselhos de alguém mais experiente. Eu vou voltar neste ponto depois. Mas aqui eu quero apresentar como um meio que Deus utiliza para você se tornar mais criterioso. Então procure conselhos de alguém mais experiente. Primeiras pessoas a quem um rapaz, um adolescente deve procurar. Pergunte a seu pai e sua mãe. Lemos, filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Quando você ignora a instrução do seu pai, quando você ignora a instrução de sua mãe, você recebe um diploma tolo. É isso que você é. Se seus pais servem a Deus, eles serão o primeiro instrumento de Deus para que você aprenda a ser criterioso. Mas mais do que isso, consulte seus pastores. Ouça a avaliação deles sobre diferentes aspectos de sua vida. Eu digo pastores no plural, pensando numa igreja onde haja presbíteros. Eles são pastores. Então não só o ministro, os presbíteros também, os pastores da igreja. Os conselhos de Cristo chegam até nós por meio do cuidado pastoral, que se fundamenta nas Escrituras.
Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, o Espírito Santo nos diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Ouçam seus pais, ouçam seus pastores, mas também conversem com irmãos mais experientes na congregação. Lembre-se, o livro de Provérbios quer ensinar sabedoria. E lá há uma coisa que se repete algumas vezes: na multidão de conselheiros há sabedoria. Os homens mais velhos, então, têm também a responsabilidade de exortar você. E você deve estar pronto para ouvir. Em Provérbios 15, 22, aprendemos: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. É como se Deus dissesse: ei, rapaz, homem mais jovem que acabou de casar, vou dar a você o segredo. Busque conselhos. E você terá bom êxito. Em vez de você estar sozinho, Deus está usando pessoas para o seu benefício. Mas em quarto lugar, seja humilde para submeter-se aos conselhos dos mais experientes. E é aqui, meus irmãos, em que aflora de maneira clara, nítida, a insensatez. Um dos maiores sinais da insensatez na vida de um homem é que ele não aceita o conselho de outros. É não só falta de humildade, podemos dizer, é um orgulhoso ou um arrogante tolo. Isto, veja, Deus às vezes coloca várias pessoas para nos alertarem sobre um perigo. E nós não damos ouvidos. E em muitos casos, as pessoas dirão: está querendo se meter na minha vida? Mas quando ele vai pelo seu caminho e faz as suas tolices, as pessoas comentarão e dirão o seguinte: rapaz, parece que ele perdeu o juízo. Vê? Não é assim que dizem? Parece que ele perdeu o juízo para fazer uma coisa tão tola. Foi isso mesmo. Não foi criterioso. Perdeu o juízo. A mesma condição do endemoniado de Gadara. Deixe-me dar alguns exemplos. Bem comuns. Servem para os rapazes, mas servem em algum sentido para os outros homens casados também. Um rapaz se encanta com a beleza de uma moça. Nossa, como ela é linda! Seus olhos brilham mais do que o sol. As metáforas e hipérboles começam a aparecer na mente desse rapaz e se torna um poeta repentinamente. Porém, essa moça está em uma igreja evangélica, onde não há pregação fiel. Ela nunca nem se arrependeu de seus pecados. Ela não sabe muita coisa sobre Jesus, a não ser que ele é bom. E olhando para a vida dessa moça, se vê claramente, ela não demonstra em sua vida frutos. Ela não demonstra um comportamento, uma linguagem, um modo de viver que indique que ela seja uma mulher piedosa. Pelo contrário, há evidências que vão na contramão da piedade. Os pais, então, alerta. O pai fica cheio de medo. Rapaz, perdeu o juízo. Está querendo esse tipo de moça. Não foi isso que eu ensinei. Os pais vão falar para os pastores, se é que os pastores já não perceberam. Os pastores, alerta. Não estou muito bom no meu som de alerta. Alerta. Também aceso lá pelos pastores. O rapaz está seduzido
pela beleza da moça, pelo jeito da moça, pelo corpo da moça. E por causa da sedução, ele perde a capacidade de julgar corretamente. Perdeu o juízo. Não é mais criterioso. Ele não enxerga mais piedade, evangelho, palavra de Deus, igreja, cuidado pastoral, Cristo. Apenas isso aqui. É como um cavalo que colocaram ali aquele negócio do lado, para que ele não veja para os lados, ele só vê uma coisa, a moça. Ele deixa de ser criterioso. E talvez até ele vai continuar em direção a um relacionamento com esta moça que vai trazer a ele problemas para o resto da sua vida. Tolo. Outro exemplo. Um homem recebe uma oportunidade de negócios. Alguém chega, rapaz, eu tenho um negócio aí bombando para você. É dinheiro fácil, é dinheiro rápido, é dinheiro certo. E ele diz, rapaz, eu estou querendo mesmo. Eu não estou aguentando mais acordar 5 da manhã. Ele é seduzido agora não pela beleza, mas pela ambição, pelo desejo de lucro fácil, pela esperança de que em algum momento ele vai trabalhar muito pouco e receber muito. E então, quando ele diz a alguns irmãos da igreja, os irmãos dizem, rapaz, vai devagar com isso aí, está com um cara que é uma armadilha. Ele procura os pastores e os pastores dizem, meu irmão, nós lhe aconselhamos a não entrar nesse negócio. Isso não está com indícios, bons indícios. Nós estamos avaliando e criteriosamente falando, isso não é bom. Pode ser um perigo para a sua alma e pode ser um perigo para seu bolso. Eles o alertam sobre esse perigo. Mas o homem está entorpecido, seduzido pela oportunidade que lhe parece excelente de ganhar dinheiro rápido, fácil, em grande quantidade. Então, o que ele perde? A sua capacidade de julgar as coisas. Perde o seu juízo. Tudo que ele deseja alcançar são seus objetivos financeiros. E quando ele dá os primeiros passos nesse caminho, ele começa a deixar para trás a comunhão dos santos. Começa a focar somente naquilo. O dia do Senhor já não tem tanta importância. A pregação pode ser sim ou não. A convivência com os irmãos, talvez. Mas aqui está o meu tesouro. Eu preciso. Aí, muitas vezes, se iludirá. E dirá, eu quero fazer isso para ver a igreja crescer. Eu vou dar um dízimo melhor. Eu vou ajudar o meu pastor. Oh, aquele santo homem de Deus. Ilusão, mentira do coração. Você tenta dizer a si mesmo que você vai fazer isso pelos outros, para cair no buraco. Depois, quando não consegue fazer a avaliação, muitas vezes, como sabemos e conheço histórias aos montes, prejuízo financeiro e espiritual. A pessoa fica tão abatida que depois não tem nem força para ir ao culto. Mais um exemplo. Um rapaz não dá atenção aos estudos e ao trabalho. Ele se acostuma com ociosidade, ou muitas horas perdidas. E em alguns casos ele pode trocar o dia pela noite. Seus pais o alertam de, rapaz, essa vida sua está errada. Mas ele está lá na idolatria, em coisas na internet, em amizades. Ele já se encontra de joelhos perante essas coisas. Ele não percebe que isso destrói sua masculinidade. Ele não percebe que ele fica distante de se parecer com Cristo. Que ele não se torna apto para o casamento, para o serviço a Deus. Os conselhos chegam, mas ele não ouve. O tempo passa, seus amigos se casam, e vocês encontrarão, muitas vezes, homens que muito, já com mais idade, continuam agindo como meninos.
ficam em um poço. Ociosidade, desperdício dos dons de Deus, preguiça, vícios e muitas vezes pornografia. Recebe os conselhos, mas parece que o conselho bate e cai. Parece ser uma parede de aço. Já foi seduzido, já foi enganado, está fora do seu juízo. Eu poderia estender esses exemplos para outras questões. Poderíamos exemplificar falando sobre doutrinas, sobre ideologias, que muitos jovens abraçam na faculdade, sobre amizades, sobre liberdade cristã e muitos outros assuntos nos quais aqueles que não avaliam aquela situação com sensatez se entregam a grandes perigos. É por isso, então, meus irmãos, que nesta manhã o Senhor Jesus Cristo vos diz pela sua palavra: sejam criteriosos, sejam sensatos, busquem sabedoria. E ao requerer isso de nós, Cristo não requer algo que não nos seja possível. Sim, a sensatez é possível mesmo se você for apenas um menino de 13 anos. O Espírito Santo não nos diria: sejam criteriosos, se ele não estivesse pronto e disposto a nos conduzir neste caminho. Então, não dê desculpas. Não diga a si mesmo: coitadinho de mim, eu nunca vou conseguir viver desse modo. Você não tem Cristo? Você não tem o Espírito Santo? Você não tem a comunhão dos santos? Você não tem a palavra de Deus? Então, do que você está reclamando? Tudo que você precisa para se tornar um homem criterioso, você tem. Então, não dê desculpas. Em Cristo você pode experimentar este fruto da graça de Deus em sua vida. Em Cristo você pode se tornar um homem criterioso. Se você coloca a sua confiança em Cristo, se a graça de Deus está educando você, se você utiliza os meios ordenados por Deus para dar crescimento neste fruto, sim, você pode se tornar um homem cada vez mais criterioso. Mas, para isso, devemos observar os meios ordenados por Deus, que eu mencionei no início. E eu quero voltar a um deles, que está no verbo exorta-os. Um dos meios que Deus nos deu foi este, para nos tornarmos criteriosos. Exorta-os. Deus prescreveu, entenda isso, Deus prescreveu que para sermos criteriosos, nós precisamos ser exortados. É um meio. Não se alcança o fim sem a utilização deste meio. Exorta-os. Então, em primeiro lugar, a responsabilidade da exortação cabe aos pastores. Isso em termos de homens gerais. Cabe aos pastores instruir e exortar os homens da igreja a serem criteriosos. Sendo este o método de Deus para o nosso bem, significa então que nós devemos nos revestir de humildade para aceitarmos estas instruções e exortações. Então, tem uma luta em cada coração de cada um de nós, homens. Uma luta contra o orgulho de não querer aceitar instrução e correção. Vejam agora, abrindo-se a cortina para ver os nossos erros. Você ouve a pregação agora e talvez ouvindo-a, você diz: rapaz, eu preciso pedir a Deus que me conceda que eu seja criterioso. Eu quero que o Senhor me mostre os melhores caminhos, que eu não seja seduzido por coisa alguma, que eu não venha a perder o juízo. Você ora. Passa alguns dias, você tem uma situação que você precisa ser criterioso.
Deus, então, na sua imensa misericórdia, envia o socorro, a instrução por meio dos pastores. E você ouve a instrução, mas você já quer tanto aquela coisa que você diz, não é bem assim, né? Pastor também, vamos cá para nós, os pastores estão exagerando. Ou então dirá, rapaz, o pastor mais uma vez vem com esse radicalismo aí, de que tudo tem que ser de acordo com a Bíblia. Peraí, a gente não consegue tudo, né? Acho que o pastor está querendo dominar a minha vida. Imagine, me aconselhar a não fazer uma coisa que não tem uma proibição clara nas Escrituras. Será que eu não posso investir dinheiro nesse negócio? Me prove aí. Veja aí se está em Apocalipse 31. Não investirás em tal e tal negócio, nos bitcoins. Não tem. Pastor, quer me proibir? Por quê? É meu direito. Eu farei o que eu achar melhor. Você está vomitando a oração que você fez. Então, irmãos, sejam cuidadosos para não resistirem à exortação de seus pastores sempre que vocês estiverem ouvindo exortação bíblica. E há mais. Uma coisa que eu já vi acontecer. Há pessoas que vão fazer uma pergunta a seus pastores. Pastor, assim, assim, assim. O pastor diz, meu irmão, esse não é um bom caminho. Instagram. Pastor famoso. Vou perguntar para ele. Ele sabe mais do que o meu pastor. Pastor, isso assim, assim, assim. Aí o pastor diz, meu irmão, eu te aconselho a não fazer tal caminho. Isso é muito radical. Pastor, isso assim, assim, assim. Meu irmão, eu te aconselho a não seguir por esse caminho. Aí vem um pastor dar estudo na igreja. Pastor, isso assim, 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 mas não fala nada para o meu pastor, não. Não, eu aconselho a não seguir esse caminho. Pastor, vai lá que é de boa. Tá vendo? Tem um pastor que concorda comigo. Você vai procurar até achar alguém. E vai achar, sempre tem. Mas você, quando segue esse caminho, acabou de seguir o caminho dos tolos. É como se você estivesse procurando conselhos, mas apenas o tipo de conselho que concorda com o que você quer. Isso não é conselho. Não é. Então sejamos humildes. Os humildes sempre podem aprender. Os humildes sempre podem ser corrigidos. E por isso mesmo, os humildes sempre podem crescer e se tornar cada vez mais criteriosos. Mas, amados irmãos, não só os pastores devem exortar os homens da igreja quanto à sensatez. Na verdade, todos os homens devem exortar uns aos outros quanto à sensatez. E as mulheres, com amor e humildade, devem fazer isso com seus filhos e maridos. Se eles estão sem juízo, exorte, encoraje. E até uma moça pode fazer isso com os rapazes, lembrando dos caminhos da sensatez. Nós temos uma responsabilidade uns com os outros. A vida cristã não é para você viver sozinho e fazer o que você quer. Há uma responsabilidade. A Escritura diz que nós somos membros uns dos outros. Por isso, nós deveríamos estar envolvidos na vida uns dos outros, de tal forma que nós tivéssemos acesso uns aos outros para falar e aconselhar de forma amorosa, clara e sem medo. Não posso falar com ele, porque se eu falar, eu acho até que ele nem vem mais para o culto. Se eu falar, ele vai nem conversar mais comigo, ele vai ficar com raiva. Quando esses sintomas estão na igreja, um indicativo claro, a nossa comunhão está fraca. Quando você começa a ficar com medo de coisas desse tipo, ainda estamos nos primeiros passos da comunhão. A comunhão, quando ela avança, nós estamos próximos. Lembra da palavra exortar? Próximo. Quando você está próximo, a outra pessoa até dirá, irmão,
eu estou passando tal situação. Você já passou por isso? Que conselho você me daria? E aí, aquele homem ouvirá da comunhão dos santos conselhos para aquela decisão. E se ele não pergunta, mas alguém descobre, vai chamar: irmão, você comentou que você está para fazer tal negócio assim, assim. É verdade? Ah, é assim. Olha, em Cristo eu quero te aconselhar. Não faça isso. Eu fiz e já apanhei nisso aí. Eu tenho experiência. Meu conselho a você é esse. A Bíblia diz isso, isso, isso. Se não compartilhamos nada com os outros sobre nossos planos, sobre os nossos desejos, sobre nossos estudos, sobre o nosso trabalho, sobre nossos relacionamentos, sobre nossas fraquezas e adversidades, os demais homens da igreja não podem nos aconselhar. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: quando nós nos encontramos, rapaz, tu viu o jogo do Palmeiras contra o São Paulo? Olha, ontem estava frio, hoje está quente. Olha, o Lula fez isso. Os nossos assuntos só serão esporte, política, economia, só isso. Mas isso você pode fazer no meio dos ímpios. Lá também tem isso. Então o que tem, além disso, que tem que ser diferente? Podemos falar de futebol, não é pecado. Mas se as nossas conversas são só futebol, então nós não estamos sabendo o que é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é o meio que Deus utiliza para nos moldar conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, por assim dizer, cada homem da igreja tem uma marreta na sua mão. É a palavra de Deus. E ele vai bater na sua vida, e quando ele vê um irmão saindo do caminho, ele bate lá também. E aí, se ele está em Cristo, a batida é tão eficaz que aquela pessoa se torna um pouco mais parecida com Cristo. Mas, infelizmente, há pessoas que vivem na sua igreja como se fossem visitantes. Entende isso? Você ser membro de uma igreja, mas parece que você, mesmo sendo membro ou frequentando há meses ou anos, você é apenas um visitante. Você não conhece ninguém direito, ninguém te conhece. Você não teria coragem de pedir conselho a ninguém, nem daria conselho a ninguém. Cada um na sua. Cada um toma suas decisões, cada um segue seus caminhos. Estamos longe. Assim, quando isso acontece, a igreja fica empobrecida. Porque parece que esta igreja só tem 2 membros. O cabeça, que é Cristo, e a cutícula, que é o pastor. E os outros membros estão todos parados, sem ação, sem movimento. Um corpo que não se move ao crescimento. Nos tornamos pobres em relação à sabedoria. Não temos uma multidão de conselheiros ao nosso dispor, de modo que começamos a tomar decisões sozinhos. Sozinhos. Correndo grande risco de termos perdido o juízo e cairmos na insensatez. Se você não desfruta dos benefícios da comunhão dos santos, se você evita os momentos de contato e comunhão após o culto, se você despreza as oportunidades para estar junto, você está perdendo uma rede de proteção providenciada por Deus, a saber, a exortação de seus irmãos. Você fica longe e eles não vão te exortar. A maturidade dos homens desta congregação, os homens de hoje e os homens de amanhã, ela está vinculada com esse recurso dado por Deus, que nós sejamos exortados. Deus quer que sejamos exortados, uns pelos outros, a fim de nos tornarmos criteriosos, e que ao sermos exortados, tenhamos um coração humilde para aceitar a exortação. Então, intencionalmente, nós devemos nos aproximar uns dos outros para conhecer, orar e servir
com exortação e sensatez. Se nós negligenciarmos isso, homens, nós teremos pessoas a quem chamaremos de homem, mas que agirão como crianças impertinentes na vida da igreja. Desta forma, nós não nos pareceremos com Cristo. Cristo não é um menino levado por todo vento de doutrina. Cristo não é seduzido por ideologias. Cristo não é seduzido por vícios, por aparências, por ambições ou por qualquer outra coisa. Cristo é um homem perfeito, criterioso em tudo que fez e falou. O homem com quem todos nós devemos nos parecer. Portanto, cada homem aqui precisa se perguntar com toda a sinceridade: eu estou imitando a Cristo? O padrão da minha masculinidade é Cristo? Eu me coloco em uma posição humilde de ser exortado por outros irmãos para manter-me no caminho da sensatez? Este fruto, ser criterioso, pode ser visto em todas as coisas na minha vida? Eu estou avaliando as coisas, eu estou buscando conselho dos meus irmãos, e eu estou exortando amorosamente outros homens a serem sensatos. Irmãos, isso é o que precisa ser visto em nossa vida, em nossa comunhão. Agora lembrem-se, vocês não podem ser criteriosos pela sua própria força. Todos nós dependemos de Deus. Mas entenda, se a graça de Deus se manifestou em sua vida, se ela se manifestou salvadora, se vocês homens disserem aqui, se eu perguntasse agora, homens, vocês acham que a graça salvadora se manifestou em sua vida? E vocês dissessem, sim, pastor. Eu diria, então, é exatamente o que todos nós devemos ser. Criteriosos. Que o Senhor Jesus nos conceda que os homens desta igreja sejam criteriosos e tenham a coragem de exortar uns aos outros à sensatez, e que o poder do Evangelho seja revelado, não só na pregação da palavra, mas no fruto que o Evangelho produz na vida dos homens da igreja. Amém.